Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então? Jânio, vamos começar o programa hoje falando sobre o relatório que deve ser apresentado hoje pelo deputado Sérgio Svetter, né? E que está todo mundo com muita expectativa porque parece que esse relatório deve ser duro. A grande questão é, a denúncia contra o presidente Michel Temer vai passar ou não? Vai depender muito das articulações de última hora até os últimos segundos, como diz o locutor esportivo, né? O resultado é imprevisível. Não apenas em função do relatório, ninguém sabe qual vai ser a posição do deputado Sérgio Svetter. A quantidade de deputados na Comissão de Constituição e Justiça que vai definir se o processo vai ser avaliado em plenário. Houve a troca de alguns deputados, mas na hora de um voto ser transparente, deve ter transmissão ao vivo, provavelmente a função eleitoral naquele momento vai prevalecer quando o deputado for decidir. A gente já viu, experiências anteriores sempre mostram que, por conta da transparência, de divulgar o voto, muitos deputados não vão ficar contra a opinião pública. E a gente está vendo, nesses últimos 3, 4 dias, a situação política do presidente Temer ficou muito mais instável, inclusive já com especulações crescentes sobre a possibilidade realmente do afastamento, como é que ficaria o ministério. Alguns jornalistas aí já afirmam que o mercado assimila a saída do presidente. Tudo isso pode contribuir. Mas se o processo for aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, ele vai para plenário. Em plenário, tem que 2/3 aprovarem o prosseguimento. 2/3 equivalem a 342 votos. Já há também quem, fazendo uma contabilidade, admita que os deputados, principalmente nesse momento do plenário, que é quando eleitoralmente é muito mais consistente, a gente sempre vê aquela pantomima, né? Na hora de votações expressivas, os deputados botam faixas, roupas, bandeiras e tal, cada um faz aquele seu discursozinho antes de votar. Isso pode se repetir, como ocorreu com Dilma, como ocorreu com Collor, que no momento do voto, muitos deputados alteraram o voto para ficar de bem ou em situação melhor com a opinião pública. Se o plenário aprovar, aí o Supremo vai decidir se acata e abre o processo. Abrindo o processo, há um afastamento aí de 180 dias, 6 meses do presidente Temer, para que se faça todo o devido processo legal, com amplo direito de defesa, as partes todas colocando as suas informações e tal, e quem assume é o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia. É uma situação, insisto, muito instável. Ninguém pode, nesse momento, amanhecendo a segunda-feira, dizer qual vai ser a opinião do relator, o deputado Sérgio Svetter. As últimas declarações que ele deu, até no final da noite de ontem, domingo, ele não dizia, ele apenas dizia que era uma peça consistente. Ele deve apresentar durante mais de 1 hora esse voto. Depois é que a gente vai acompanhar esse desdobramento. Se o processo for arquivado, ainda tem pelo menos 2 ou 3 pela frente, envolvendo outras denúncias que estão aí divulgadas contra o presidente Temer, mas que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, resolveu fatiar. Ele apresentou o primeiro, que é esse, mas ele ainda tem 2 ou 3 para apresentar até o dia 14 de setembro, quando ele vai sair da Procuradoria-Geral, se é que esse não entra. E eu acredito que mesmo esse sendo admitido, ele também vai apresentar os outros. Ou seja, quando se diz que o mercado já assimila um plano, não é nem B, né? Porque plano B era Temer. Um plano C, né? Que aí o Rodrigo seria o Temer do Temer, porque o mercado sabe que a situação do presidente é uma situação muito delicada e que aquelas reformas que estavam sendo realizadas com o presidente Temer no comando, elas estão ficando cada vez mais difíceis de serem concretizadas.